Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Nesse programa eu ensino você, mulher, estratégias para combater a ansiedade sem uso de remédios. Eu sou Ana Betsa e no episódio de hoje eu quero te falar que o autoconhecimento ajuda a combater a ansiedade. Você já parou para pensar? De onde é que vem esse sentimento, essa angústia, essa dor no peito, esse medo inexplicado? Você tem ideia de onde é que vem esses sentimentos todos que são tão ruins? Para cada pessoa, ele vem de um lugar. Nós somos todos diferentes. Todo ser humano é único. Cada um tem suas vivências, cada um tem sua história, cada um tem os problemas do meio em que cresceu, em que viveu e que ainda vive. Por isso, é muito difícil um remédio que seja o ideal para todos. Quando nós levamos em conta que os remédios para a ansiedade, na verdade, atuam nos sintomas e não na causa, nós entendemos que precisamos ir um pouquinho mais fundo, precisamos buscar a causa, como o remédio. Por exemplo, o remédio da depressão, ele trabalha na causa, geralmente na causa física. Quer ver? Eu tenho um livro aqui. Segundo pesquisas, os pacientes depressivos apresentam uma falha nos neurotransmissores de serotonina. Então, mesmo que o seu corpo produza o hormônio do prazer e da alegria, tem uma falha ali de comunicação no cérebro. E o remédio para depressão, ele atua lá, fazendo com que esses neurotransmissores sejam produzidos em maior quantidade para captar um pouco mais desses hormônios que trazem felicidade, tranquilidade, alegria. Então ele atua no cérebro físico da pessoa. Os remédios para a ansiedade não. Os remédios para a ansiedade, eles atuam nos sintomas. Nos sintomas. Então, são vários os sintomas de ansiedade, né? Então, eles são sedativos, eles produzem sonolência, eles induzem a calma, para aliviar aqueles sintomas da ansiedade. E por que isso? Porque a ansiedade mora num lugar muito mais profundo. Eles não encontraram ainda uma explicação física dentro do cérebro para a ansiedade. Sabe por quê? Porque a ansiedade é muito mais emocional. Ou ela é basicamente emocional. Então não dá para você falar, você tem ansiedade porque tal órgão do seu corpo está ruim. Claro que um problema físico pode gerar ansiedade, mas não é essa a única causa. Para todo mundo vai ser isso. Não, não é. É até a consequência, às vezes, de um problema orgânico. Então, você tem um problema físico e isso gera um medo de que a situação piore, de que seja muito mais grave do que você imagina. Às vezes, nem foi ao médico, não tem um diagnóstico, mas você sente alguma coisa, surge um caroço no seu corpo, né? Ou algumas dores inexplicadas. Pior ainda, quando você vai lá e o médico ainda não encontrou o que está causando essa dor. Então isso pode gerar ansiedade, porque você pode se lembrar do caso de um parente que teve uma doença muito grave, que morreu disso e que tinha sintomas parecidos. Isso já é suficiente para causar uma grande ansiedade. Mas a ansiedade ela pode vir também de outros fatores que são, às vezes, menores e mais leves, como pequenos problemas diários, mas que acumulando vão gerar esse estado de ansiedade. E a ansiedade traz aqueles sintomas horríveis que a gente sabe.
E isso a ansiedade só, que dirá uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que é o ápice desses sintomas todos, né? Que é quando você realmente acredita que está passando mal, que vai mesmo morrer, porque dói o peito, formiga as mãos, você começa a transpirar, né? Tem falta de ar, não consegue, parece que o ar não é suficiente. Tudo isso é causado por uma série de fatores, E por que aqui eu ensino mulheres estratégias para se livrar da ansiedade sem remédios? Porque nós acreditamos, porque eu acredito que os malefícios do remédio são maiores que os benefícios. Os benefícios geralmente são sentidos de imediato, porque te ajuda a dormir, traz uma tranquilidade, mas isso é momentâneo. Quando passa o efeito do remédio, volta. Isso quer dizer que esses remédios não te curam, eles controlam os sintomas. Quem vai ter que aprender a se curar é você. Claro que um tratamento psicológico vai ser maravilhoso, ajuda, ou um tratamento psiquiátrico. Os psicólogos e os psiquiatras nos ajudam muito no nosso entendimento. Mas caso você ainda não esteja fazendo uso desse recurso, o autoconhecimento adquirido através das terapias holísticas trazem um alívio gigantesco e, na grande maioria dos casos, trazem a cura de verdade. Olha, os efeitos colaterais dos ansiolíticos são amedrontadores. Nós sabemos que remédios antidepressivos e ansiolíticos têm uma característica que é de causar dependência. E a dependência, no caso da depressão, pode ser orgânica, mas no caso da ansiedade é mais uma dependência emocional e psicológica. E o que eles trazem para o nosso corpo, para a nossa vida, não é uma coisa que dá para ignorar. Por exemplo, efeitos colaterais comuns dos ansiolíticos. Perda de memória. Quem é que quer ficar esquecendo muito as coisas? Fadiga. Aquele cansaço sem que você tenha trabalhado de maneira extenuante, sem que você tenha feito nenhuma atividade física. É um sentimento bem ruim de prostração, de fadiga. Sedação. Você sentir que está no ar o tempo todo, como se você ainda tivesse sedado depois de um exame ou de uma cirurgia. Sonolência, diminuição da coordenação motora. Se você trabalha com alguma coisa que requer uma boa coordenação motora, como o simples fato de cozinhar, de descascar um legume, de picar um legume, ou aqueles que trabalham com ferramentas, com equipamentos mais elaborados, mas que dependem da coordenação motora, já vão ter o seu trabalho prejudicado, porque um dos efeitos colaterais do remédio ansiolítico é diminuição da coordenação motora. Também diminui muito a nossa concentração. Se você precisa fazer algum trabalho que exija concentração, ou se você tem o hábito de meditar, ou se você gosta de ler um livro, você vai ter a sua concentração prejudicada. Em alguns casos, bastante prejudicada, como efeito colateral do seu remédio para a ansiedade. Para diminuir a ansiedade, você está pagando um preço alto demais, não acha? Outro efeito colateral é a diminuição da atenção. Você fica mais dispersa, não consegue foco, não consegue prestar atenção naquilo que você precisa prestar atenção nesse momento. Para quem ainda estuda, ou para quem precisa dirigir, por exemplo, que precisa estar com atenção ali
redobrada, ou para quem cuida de crianças ou tem filhos pequenos em casa. Também tem uma diminuição dos reflexos. Olha a gravidade disso. Se você precisa tomar uma atitude rápida, de segurar, de fazer alguma coisa rápida, ou mesmo no caso da direção, se você precisa sair de alguma coisa que vai prejudicar o teu caminho, ou se você tropeça sem reflexo, a gente corre muito mais riscos. Tudo isso é causado por efeitos, são efeitos colaterais, né, do consumo de remédios ansiolíticos. E ainda tem mais. Os remédios ansiolíticos podem provocar a dependência se você tomar por um determinado tempo, por um tempo muito longo. Se você, digamos que você trate os sintomas, você está lá tratando os sintomas da sua ansiedade com o remédio. Mas toda vez que termina o efeito do remédio, volta a ansiedade. E você continua tomando o remédio. E assim vai. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Se você toma por tempo demais, ele causa dependência. E se você tentar tirar depois, você pode ter crises de abstinência. Igualzinho uma pessoa que faz uso de droga. Na verdade, o remédio é uma droga, né? E também, quando você toma por um tempo longo, quando você para de tomar, por aquele efeito rebote, você pode ter os sintomas muito maiores do que você tinha antes. A ansiedade pode vir com muito mais intensidade, porque você está dependente do remédio para ficar sem ansiedade. Quanto antes a gente puder se livrar disso, melhor. E eu não estou dizendo aqui para que você pare de tomar o seu remédio de ansiedade se você já faz uso dele, mas para que você use de estratégias naturais para que o seu médico vá retirando lentamente o seu remédio. Que fique muito bem claro isso. Quem somos nós para aconselhar que alguém pare de tomar o remédio? A não ser que nunca mais precise dele, porque vai curando a ansiedade e o próprio médico vai tirando até que um dia você não precise mais. E você durma bem e você esteja muito tranquilo com isso. Muito bem. Eu queria sugerir para você que já toma remédio, para que você leia a bula. Que normalmente o conselho que a gente ouve é assim, ó, não olha a bula, que se você ler a bula você não toma o remédio. Você já ouviu isso? Para não ler a bula? Pois eu estou te falando o contrário, leia a bula. Se você não quiser ler tudo, vai lá nos efeitos colaterais ou nas contraindicações, né? Você vai encontrar lá quem não deve tomar esse remédio ou possíveis efeitos colaterais. E leia. E você vai ver que esses que são comuns, alguns deles vai aparecer lá, na sua bula, na bula do seu remédio. Eu não sei qual é que você faz uso. E eu espero que você nunca mais precise. E se você que ainda não faz uso, mas está sentindo já essas crises de ansiedade, então vamos buscar essa estratégia do autoconhecimento. Cada um de nós é único, cada um traz uma história. Então nós precisamos fazer uma séria investigação de nós mesmos. Nós precisamos parar e olhar para nós mesmos. Precisamos observar quais são as nossas crenças. As crenças que foram construídas ao longo da nossa vida. Quantos anos você tem? Já tem uma história aí construída. E que crenças você tem hoje que vieram lá da sua formação, desde a infância, passando pela adolescência? Que crenças você foi construindo? Você acha que depende dos outros? Será que você acredita que você não merece? Será que você acredita que você não é boa o suficiente para fazer determinadas coisas? Será que você realmente acredita que você sempre vai depender de alguém? Nós precisamos saber que nós somos mulheres maravilhosas. Nós somos tão sagradas que
Na pré-história, nós éramos endeusadas. Os homens da pré-história não compreendiam a participação que eles tinham no nascimento de um novo ser. Eles apenas sabiam que a mulher gerava vida. Olha, a mulher era uma deusa, porque ela era capaz de gerar no seu ventre uma nova vida. E é isso que nós somos. Claro, existem mulheres que têm alguns problemas por alguma necessidade de aprendizado, de passar pela experiência da infertilidade. Mas a infertilidade é só do corpo, não é do coração enquanto sentimento, né? Ela pode ter filhos da mesma forma, amando-os da mesma forma, embora não tenha gerado. Mas a grande maioria das mulheres é um portal sagrado entre dois planos. É através do nosso corpo que um ser que habita uma outra dimensão se materializa nessa dimensão. Quando nós reconhecemos o quanto nós somos divinas, nós vamos ganhando força. E o reconhecimento de quem nós somos nos dá esse poder para aprendermos a lidar com as situações que surgem. Claro que cada uma do seu jeito, cada uma de acordo com a sua força e com a sua personalidade. A investigação que nós fazemos de nós mesmos é buscando essas crenças que foram construídas, é uma forma de utilizar essas crenças para o bem, utilizar essas crenças para aquilo que for mais positivo possível, que elas não sejam limitantes, que elas não sejam crenças que nos paralisam, que nos fazem deitar à tarde e falar, não dá para mudar mesmo. Nossa, eu nasci assim, vou morrer assim. E já foi assim com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Hora de quebrar esse padrão, né? Que não seja assim com as minhas filhas, que não seja assim comigo mesmo. Porque agora que eu reconheço que existe um padrão de uma avó submissa, de uma mãe sofredora, mas eu não quero repetir essa história. Porque se eu repetir, tem uma boa chance de que minhas filhas também repitam. Sabe aquela história da menininha que fala, mãe, o que é desistir? Perguntando para a mãe. E a mãe fala, não sei, minha filha, você também nunca vai saber. Porque nós podemos não desistir da mudança. Nós podemos não desistir de nós mesmos. Pelo contrário, nós temos que lutar muito pela nossa liberdade. E isso passa pelo conhecimento de quem nós somos. De que forma nós agimos de acordo com alguns sentimentos. E o que é que provoca em nós determinados sentimentos. Olha, existem muitas fórmulas, muitas receitas para o autoconhecimento, sendo que talvez o mais poderoso seja a meditação. Quando você quando você aquieta seu corpo, e quando você aquieta a sua mente, você ouve você mesmo, o seu interior se revela. Não é à toa que os hindus chamavam de iluminação esse estado. Os budistas também, porque era isso que Buda desejava, a iluminação. A iluminação é o quê? É uma luz que acende, ilumina e clareia, e você entende o que está no entorno. Eu acredito que você tenha uma crença em uma religião, que você tem um Deus. E eu acredito que você reze para esse Deus. Que você ore, que você faça uma prece, não importa a linguagem ou o nome. Mas eu acredito que em algum momento do seu dia você eleve o pensamento e se conecte com esse ser, com esse Deus. E provavelmente você faça perguntas para ele. Por que, Senhor? Onde foi que eu errei?
Porque a gente sempre quer trazer essa culpa pra gente, né? Embora a gente não tenha errado em nada. Que nós fazemos o melhor possível. Foi um erro, mas foi o que eu sabia. Era o melhor possível e a intenção era boa. Então, nós vivemos, muitas vezes, perguntando coisas para Deus. Mas Ele só nos responde no silêncio. Quantas vezes você já parou para ouvir Deus? Quantas vezes você parou para ouvir as respostas aos seus questionamentos? Nem dormindo você para? Porque você dorme com a mente agitada e tem sonhos confusos? Durante a meditação, nós vamos aprendendo cada vez mais, nos intervalinhos entre um pensamento e outro, a ouvir Deus. E então, a nossa divindade interna se revela e nós passamos a entender quem nós somos. Nesse momento, nós passamos a ter uma liberdade, uma força e uma coragem de nos impormos com amor, sem precisar brigar, sem precisar qualquer discussão, de forma amorosa, a ter uma autoridade com amor. E as pessoas passam a nos ouvir. As pessoas vão ouvir você, vão parar quando você falar alguma coisa, porque vão entender que a sua fala traz sabedoria. Você já viu pessoas que quando falam a gente para e quer ouvir? Não é maravilhoso? Não é admirável? E nós também não desejamos estar nesse lugar? Se você deseja estar nesse lugar, busque a meditação. E a meditação pode ser complicada ou pode ser simples. Depende de como você acredita. Se você é daquelas que fala, não consigo meditar, minha mente não para, é um pensamento atrás do outro. Se você pensa, eu acredito que eu consiga parar o meu corpo, mas a minha mente acho que não. Quando você aquieta seu corpo, tudo bem, é fácil. E você continua pensando, o corpo está quieto. Mas se você começa a observar os seus pensamentos e permitir que eles passem, veio outro pensamento, permita que ele passe. Já espera, deixa eu ver qual vai ser meu próximo pensamento. Parece que você inibe sua mente. Aí não vem um pensamento, não é assim? Aí o pensamento não vem de imediato. Mas quando você relaxa, vem. Então, nesse pequeno intervalo entre um pensamento e outro, pode ser que você ouça Deus, dependendo da profundidade. Mas aí você vai perceber que quando você começa a aquietar a mente, o corpo reage. É incrível. Quando você perceber que o seu corpo está reagindo, é porque você está no caminho certo. Quando você perceber que você está lá, coluna ereta, olhos fechados, braços repousando sobre as pernas numa posição confortável. De repente, você vê que tem um intervalo maior entre um pensamento e outro. Você vai ter a sensação de que tem um bichinho te picando, formiga em algum lugar, dá uma coceira, dá um desconforto numa posição qualquer. É o seu corpo obedecendo a mente que não quer aquietar. É como se fosse uma reação de revolta, de rebeldia da mente. Bom sinal, bom sinal. Sinal que a gente está educando a nossa mente. Então o que você faz? Ignora a coceira. Ignora o desconforto que ele passa. Ignora. O corpo reagiu, ótimo. Próximo passo, aquietar a mente. E observe seus pensamentos em silêncio. Silêncio do corpo e silêncio da alma. Observa os pensamentos e entre os pensamentos começa a surgirem revelações. E você, quando sair desse estado meditativo, vai se sentir muito bem. Em alguns casos,
você sente paz, em outros você sente alegria, tranquilidade, felicidade, em alguns até euforia por ter conseguido. São várias sensações, vários sentimentos gerados por isso. Encontre um momento do dia onde todo mundo está trabalhando, ou à noite, quando todo mundo já foi dormir, ou de manhã, quando ninguém acordou ainda, levanta mais cedo. 20 minutos, meia hora. Senta, aquieta e só observa. Observa. Essa é uma ferramenta, essa é uma estratégia para que você se conheça um pouco melhor. E você vai perceber que cada vez mais você vai prestar atenção em si mesmo durante o dia. Você vai pensar, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo agora? E por quê? Então você já está se conhecendo melhor. O que está passando pela minha cabeça agora? O que está passando pela minha cabeça agora? Então você já vai estar se conhecendo melhor. E você vai perceber que o fato de você trazer o pensamento para esse momento presente ajuda a diluir, a dissolver aquela sensação de ansiedade. Existe uma maneira de fazer isso de forma natural, para que você não fique refém do remédio que traz tantos efeitos colaterais, que traz tantos prejuízos para a saúde, talvez mais do que benefício. Aprenda. Nesse canal tem vários vídeos, cada um trazendo uma referência diferente, para que a gente não fique aqui eternamente falando, né? É importante que você busque esse conhecimento, mas que hoje fique aqui a dica da meditação. A meditação é um caminho para a cura e existem muitas provas, inclusive científicas. Existem exames de ressonância magnética feitas no cérebro de monges budistas que afirmam, que comprovam que algumas áreas do cérebro são altamente estimuladas, produzindo hormônios que trazem bem-estar, tranquilidade, paz para a nossa alma. Ok? Gratidão pela companhia e fique conosco assistindo outros vídeos do canal, porque o meu desejo é ajudar, ensinar você, mulher, estratégias para combater a ansiedade sem remédio. Gratidão e até a próxima.